Bom dia, alunos do WISE. Nesta videoaula de hoje, nós vamos aprender o conteúdo sobre raiz quadrada. Primeiramente, antes de começar, vamos aprender de onde que surgiu a raiz quadrada, ok? Como que surgiu? Surgiu do processo onde tinha uma pessoa que ela fez uma charada, ok? Como posso fazer um exemplo aqui. Ele disse que ele queria saber o número que esteja elevado ao quadrado que dê resultado, exemplo, igual a 9. Ele quer descobrir que número misterioso é esse, tudo bem? Lembra, o que seria um número ao quadrado? Se você tem um número qualquer, vou botar exemplo, vou botar uma letrinha. Essa letrinha vai representar o meu número, tudo bem? Ó, o que seria um número ao quadrado? Né? Ó, minha base é o número que se repete, ok? Então o meu A repete. O expoente diz quantas vezes eu repito ele. 2 vezes, ó. Se o expoente é 2, eu repito ele 2 vezes. Então eu repito ele 1, 2 vezes através de uma multiplicação. Então, eu teria que saber o quê? Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9? Que número é esse? É o 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Ok? Mas eles inventaram um processo, que é um processo chamado radiciação, ou raiz quadrada. Como que ele faz isso? Para descobrir que esse número que é elevado ao quadrado dá 9, ele fez esse tipo de operação, que seria a radiciação. Seria essa aqui, ó. Ele fez isso aqui, ó. O que nada mais é que a raiz quadrada? Se eu quero a raiz quadrada de um número, eu quero saber o quê? Eu quero descobrir que número que multiplica por ele mesmo, que o resultado dá o número aqui de dentro. Tudo bem? Exemplo, eu quero saber que número que multiplicado por ele mesmo dá 9. O 3, por quê? Eu tenho que 3 vezes 3 é igual a 9. Lembra, assim que você for resolver uma raiz quadrada, tem que ser o quê? O número que multiplica por ele mesmo, ok? Quem que eu multiplico por ele mesmo que dá esse valor aqui de dentro. Tudo bem? Nada mais é que a raiz quadrada é isso. Agora eu vou botar aqui exemplo, outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 16. Tudo bem? Primeiramente, vamos falar sobre os elementos. Aqui seria quem? Esse 2, seria que diz raiz quadrada, é chamado do meu índice. Ok? Aqui, olha, o número que está dentro da minha raiz quadrada é chamado o quê? De radicando. Ok? O radical é esse símbolo de raiz quadrada, tudo bem? E agora, vamos lá. Quem é a raiz quadrada de 16? Eu quero saber que número que eu repito, que eu multiplico por ele mesmo. Qual número eu multiplico por ele mesmo a 16? Professor, eu não sei. Como eu vou descobrir? Só fazer, ó, vamos lá. 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1. Então não é 1. 2 vezes 2. 4. 3 vezes 3. 9. 4 vezes 4. 16. E descobri que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16. É o 4. E esse 4, que é o resultado final, é chamada da minha o quê? Da minha raiz quadrada. Ok? Então é bem simples. Calcular a raiz quadrada, mas é o quê? Você achar o número que multiplica por ele mesmo que dá aquele resultado final. Tudo bem? Lembrando, o número que está dentro da minha raiz quadrada é chamado do meu radicano. O 2 está aqui em cima é chamado de índice. O símbolo de raiz é chamado do meu radical. E o resultado final que seria quem? É a minha raiz quadrada. Tem que repetir. Qual é a raiz quadrada do 16? Eu quero saber o quê? Que número que vezes ele mesmo dá 16? 4. Então esse número é o resultado do quê? É a minha raiz quadrada. Então tem o quê? A raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Tudo bem? Outra coisa muito importante é o quê? Nem sempre esse índice vai estar presente. Muitas das vezes vocês vão ter as raízes assim, ó. Perceba o que, turma? Todas essas raízes aqui não possuem o índice. Porque, de certa forma, de forma implícita, acontece o quê? Quando eu tenho uma raiz e eu não coloco o valor aqui, de forma implícita, eu tenho o quê? Que esse índice meu é 2, ok? O que seria aqui? Raiz quadrada de 1, aqui é raiz quadrada de 25, aqui é raiz quadrada de 121, 36 e 81. Tá, professor. Beleza, agora eu sei resolver.
Raiz quadrada de 1 é quanto? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 1? 1. Por quê? 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1. Quem é raiz quadrada de 25? Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 25? O próprio 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Tudo bem? 121. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 121? É o 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 é igual a 121. Tudo bem? 36. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 36? O 6. Por quê? 6 vezes 6 dá 36. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 81? 9. Por quê? 9 vezes 9 é igual a 81. Tá, professor, você colocou umas raízes aqui aleatórias, conseguiu achar o resultado. Mas, professor, por que você sempre vai conseguir achar o resultado final assim? Vamos lembrar de uma coisa. Aqui, ó, esses números aqui, 25, 1, 121, 36, 81, são chamados o quê? São chamados de quadrados perfeitos. Por que, professor, chamados de quadrados perfeitos? Porque esses números podem ser resultado do produto de dois números, tipo de um número natural, por ele mesmo. Como assim? Vou botar um número pequeno. Vou botar a raiz de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? Que eu multiplico por ele mesmo dá 49? É o 7. 7 vezes 7, 49. Mas por que esse 49 ele é considerado um quadrado perfeito? Por quê? Porque ele é resultado da multiplicação de um número natural por ele mesmo. Então, ó, o que é um número natural? É um número que não possui vírgula, ok? É 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Tá, professor, 49 é um quadrado perfeito. Mas me mostra um número que não é quadrado perfeito. Vamos lá. O exemplo, 20. Professor, por que 20 não é um quadrado perfeito? Uma pergunta, tem algum número que multiplicado por ele mesmo, natural, que dê 20? Não sei, professor, vamos testar. Vamos lá. Vamos lá. 1 vezes 1 é 1. Então não vai ser 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5. E ó, o 20. Ó, então o que acontece? Qual é a raiz quadrada de 20? Vai ser 4? Não, 4 dá 16. Vai ser 5? Não, 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 20 é um número entre 4 e 5. Então, esse raiz de 20 está entre 4 e 5. Ele pode ser 4, alguma coisa. Então, já não é um número natural. Estamos falando o quê? De um número decimal. Então, a raiz quadrada de 20 vai ser um número decimal. Mais para frente, a gente vai aprender como que a gente descobre essa raiz quadrada de um número decimal, ok? Perdão. Já descobriu o que? Raiz quadrada de um número que não seja quadrado perfeito. Por enquanto, vamos focar nos quadrados perfeitos. É só achar o número que multiplicado por ele mesmo que dá aquele resultado. Aqui, esse 4,20 é dar 4, alguma coisa, tudo bem? Show de bola. Estou aqui o exemplo de um quadrado que não é perfeito. Mais um exemplo. Fácil. Raiz de 8. Tem algum número que eu multiplico por ele mesmo, natural, que dê 8? Não. 2 vezes 2 é 4. Além do 8. E 3 vezes 3 é 9. Passou. Então, turma, o número que multiplicado por ele mesmo dá 8 não vai ser mais um número natural. Ele está entre o quê? Ele está entre 2 e 3, ó. Porque 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Então é 2, alguma coisa que vai dar 8. Então não é um quadrado perfeito 8. Só vai ser quadrado perfeito se tiver um número natural que multiplicado por ele mesmo dá aquele resultado. Tudo bem? Show de bola. Tá, professor, mas para que raiz quadrada é importante? Vou dar um exemplo de como a gente pode usar. Vamos dar um exemplo. Finge que eu chego aqui. Usa a imaginação, finge que isso aqui é um quadrado, tudo bem? Vamos lá. Batendo o olho aqui.
Batendo o olho aqui, quantos quadradinhos você está vendo? 3, 6, 9. Então temos quantos? Temos 9 quadradinhos. Tudo bem? Tá, professor, é fácil saber que aqui tem 9 quadradinhos. Beleza. Mas, como é que funciona? Quantos quadradinhos eu tenho aqui nesse meu lado? Ó? Como é um quadrado, os lados são iguais. Então aqui eu tenho 3 quadradinhos e aqui eu tenho 3 quadradinhos. Então a raiz quadrada seria exemplo. Como é que eu poderia usar a raiz quadrada nesse exemplo que você deu aqui dos quadradinhos? Diz que eu tenho um quadrado gigantesco, onde está sendo dividido por vários quadradinhos iguais. Tudo bem? De mesmo tamanho. Eu quero saber quantos quadradinhos eu usei nos seus lados. Como você faria isso? Primeiro fins que eu falei, eu tenho um quadrado gigante, onde eu tenho, exemplo, aqui é pequeno, né? Eu vou falar, tem um quadrado gigante que eu tenho 9 quadradinhos. Como eu vou saber quantos quadradinhos eu tenho de lado? Basta fazer o quê? Vou dar raiz quadrada de 9. É como se tivesse assim, olha, eu tenho uma área total aqui de 9 quadradinhos. Eu quero saber quanto que é o valor do lado, e usando a unidade de quê? Unidade quadradinhos, tudo bem? Então vamos lá, de novo. Eu tenho uma área total aqui, só qual a unidade de medida? Quadradinhos. Eu tenho uma área aqui de 9 quadradinhos. Eu quero saber quanto de lado eu tenho usando o quadradinho como unidade. O que eu faço? Raiz quadrada dessa área. Raiz quadrada dessa área daria o quê? O valor do lado. Seria quantos quadradinhos eu tenho de lado. Raiz quadrada de 9. Que eu multiplico por ele mesmo que dá 9? 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então quantos quadradinhos eu vou ter de lado? Eu vou ter 3. Tudo bem? A mesma coisa, se eu viesse aqui, ó. Vamos lá. Mesma coisa, eu tenho uma área aqui total de quantos quadradinhos? 4 quadradinhos. Se eu quiser saber quantos quadradinhos eu tenho de lado, o que eu faço? Basta fazer a raiz de 4. Que eu multiplico por ele mesmo e dá 4? 2. Vou fazer quanto? 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho 2 quadradinhos de lado, ó. 1, 2, 1, 2. Tudo bem? Ó, professor, por que isso é útil? Porque, exemplo, finge que eu cheguei aqui, ó. Estou ilustrando, tá? Isso aqui tá errado. Finge que aqui dentro eu tenho 144 quadradinhos. Ok? Beleza? Finge que eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho do lado, de lado. Você vai ficar contando? Ou às vezes a pessoa nem te dá a figura, só te dá a situação. Quantos quadradinhos eu vou descobrir de lado? É como se tivesse a relação de área com o valor do comprimento do lado, quando eu estou falando de um quadrado, tudo bem? Então, como é que eu vou transformar essa área, usar essa área e quadradinhos, para descobrir o comprimento do lado, o valor do lado desse meu quadrado? Basta fazer o quê? Raiz quadrada de 144. Que eu multiplico por ele mesmo que dá 144? É o 12. Por quê? 12 vezes 12 dá 144. Então eu sei o quê? Que tem 12 quadradinhos de lado. Tem 12 quadradinhos aqui e 12 quadradinhos aqui. Tudo bem? Tanto na largura quanto no comprimento. Ok? Então, turma, como é que funciona? Aqui é exemplo de quadradinhos. Eu poderia, ao invés de usar quadradinho, usar a questão de área. Área mesmo. Vamos lá. Vou fazer uma área aqui para vocês verem. Fiz que eu tenho uma área, tudo bem? Então, um terreno em formato quadrado, ok? Cuja área é de, vamos lá, 100 metros quadrados. Eu quero descobrir qual é o valor da área do lado desse terreno. Ok? Quanto é a medida dos lados desse terreno. Tudo bem? Lembra, se é quadrado, todos os lados são iguais. Eu dei que a área desse meu terreno quadrado é de quanto? É de 100 metros quadrados. Quero saber quanto que é o valor do lado. O que eu faço para descobrir o valor do lado? Usa a raiz quadrada. Então eu faço quem? A raiz quadrada de 100. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 100? É o 10. Por quê? 10 vezes 10 dá 100. Então qual é o valor do lado desse meu terreno? 10 o quê? 10 metros. Por quê? Porque se eu usei metros quadrados, a área,
o lado está o quê? Está em metros. Se fosse em quilômetros quadrados, estaria quanto o meu lado? Quilômetros. E assim por diante. Tudo bem? Então perceba, até essa questão de raiz quadrada ajuda quando eu quero pegar uma área de certa forma, quadrado, um terreno quadrado grande e tal, e transformar isso no valor do lado. Tudo bem? Para descobrir quanto que é o lado desse meu terreno. Tudo bem? Show de bola. Então, turma, o que eu queria que vocês aprendessem sobre raiz quadrada, do básico, mais importante que seria, eu já passei para vocês. Raiz quadrada nada mais é do que isso. Tentar descobrir que número que eu multiplico por ele mesmo que dá aquele resultado. Ok? Beleza, então vamos para os exercícios. Que a gente faz os exercícios das páginas 162 até a página 166. Faça os exercícios. Qualquer dúvida que tiverem, podem me perguntar, ok? Então, até a próxima videoaula, turma.